para confirmar aqui, eles cortaram, né, o pacote de cortes orçamentários de cerca de 9 bilhões. 9 bilhões de dólares. De dólares, que era destinado à radiodifusão. Aí entra a ONG também. É um negocinho Os woke, USAID. né? USAID, um negocinho do USAID. O grande problema dos Estados Unidos também vai nessa linha fiscal. A diferença que as pessoas normalmente não entendem é que, como os Estados Unidos ele pode se dar ao luxo de ter uma dívida maior, porque ele é o emissor da moeda mundial. Lógico. Então, toda a reserva, não toda, né? Mas a maior parte da reserva mundial está em dólares, da dívida também está em dólares. Então, ele tem esse benefício. E é muito difícil você conseguir cortar gastos. Uma vez que você sobe eles, depois é muito difícil. Então, eles precisam atuar nisso. E uma das críticas do Elon Musk, inclusive aquele One Big Beautiful Bill, é que ele tem o potencial de subir gastos e não de cortar, em alguns casos. Então é complicado. Mas você sabe que falaram, não, o Japão vendeu o que ele tinha de título, agora veio o desespero do americano. Juro 0 a 0. Falou agora, mas você fez o acordo lá. Mas agora, e nós aqui? E o esse futuro da nação. Magnitsky? Abriu-se a porta para isso, viu? Então, olha lá, olha o que pode ser se você cair, porque isso aí é uma lei americana que pega o indivíduo. Isso, pessoal, no CPF. Então você pega os caras, eles tinham lá. Sim, na pessoa física. Isso, essa lei é uma lei mais ou menos nova, que eles pegam a pessoa que se protege no país dela. Por exemplo, traficante de droga, um ditador, uma pessoa que está sendo protegida, eles fazem as sanções são o seguinte: congela bem. O bem que tem lá, congelou. Bloqueio de contas no exterior, proíbe entrar nos Estados Unidos, mas já fez com visto, né? Sim. Isso. Aí também, perda de acesso a serviços bancários, financeiros internacionais, plataformas e redes sociais. Que coisa, hein? Ou seja, você Redes tem sociais aí, americanas, Instagram. Eu tenho, porque eu fiz um resuminho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É Porque, pesado assim, isso aí, ele hein? é pesado e tem muita gente que fala assim, não, mas aí é só... ele não tá aqui, eu tenho que pegar aqui os prints. Eles falando assim, olha, isso não é muito pesado não, porque vai só impactar Estados Unidos ou conta nos Estados Unidos. Acontece que as empresas, boa parte das coisas passam por sistemas de pagamento que envolvem dólar ou os cartão de crédito, companhia. Processo bancário. Ele vai perder o visto para os Estados Unidos. Isso já perdeu. Já perdeu. Essa parte dos ministros aí. É que tem bem mais gente para entrar nessa lei aí, na minha visão, né? Mas vamos supor que ele perca, então, o visto para os Estados Unidos. Outros países, embora não estejam nessa lei, eles podem verificar isso para impedir ou monitorar aquelas pessoas que estão na lei Magnitsky. E aí você vai ver quem já entrou nisso. O primeiro foi um cara da Rússia, por isso que chama lei Magnitsky. Serguei. Isso. E depois tem oficiais da China, tem um cara da Nicarágua, um juiz da Nicarágua. Tem vários juízes da Suprema Corte da Venezuela, oficiais, ministros da Venezuela. Então, Nicarágua, como você falou, tem vários outros países também. Então, é bem pesado. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí a pessoa não pode nem viajar numa companhia aérea que tem negócio nos Estados Unidos, né? Uma American Airlines, uma Delta, coisa, e por aí vai. Olha só, congelamento de bens nos Estados Unidos, proibição de transações financeiras em dólares, proibição de negócios com cidadãos e empresas americanas, e aí que entra o negócio, porque tudo praticamente passa pelos Estados Unidos. Efeito cascata internacional com riscos secundários, então bancos internacionais, por compliance, evitam relações com pessoas sancionadas pelos Estados Unidos. Então, eu vou abrir na Europa. Tá, mas ele vai evitar você, porque se você não tem relação com os Estados Unidos, é porque provavelmente você não é um cara muito legal. Impacto sobre familiares e empresas vinculadas, e danos à reputação e risco jurídico, porque a sanção funciona como uma acusação pública internacional, isso é importante, de envolvimento com corrupção ou violações de direitos humanos. Isso pode levar a investigações internas, dificuldade de contratação com empresas multinacionais, exclusão de fóruns e instituições internacionais. Aí acabou aquela palestrinha legal lá na Europa, acabou. Impossibilidade de atuar em conselhos de empresas listadas em bolsas. E aí o impacto disso para o cidadão do Brasil é dificuldade até para manter contas em bancos no Brasil. Embora a sanção não obrigue bancos brasileiros a congelar contas, bancos com relações internacionais, Itaú, Bradesco, Santander, BTG, XP, etc., adotam políticas de compliance alinhados com os Estados Unidos. Eu não sei se eles teriam a banca de fazer isso com o ministro do STF.
CPF, eu quero pagar para ver. Bloqueio no envio do dinheiro ao exterior por causa do SWIFT, né? Exclusão de sistemas de pagamentos globais, PayPal, Wise, Stripe, Revolut, Nomad, Inter, etc. Dificuldades em investimentos. Tá bucha. Impactos em problema. viagens internacionais. Então, assim, o pessoal Se tá achando ferra- que é pouca coisa, não é não. É pesado o negócio. Agora, isso aí é o próximo passo, né? Porque o primeiro foi o visto. Uhum, Então, abriu-se a mas, pelo que eu tô vendo, isso é político. Isso é pelo julgamento do Bolsonaro que o Trump tá fazendo. Na minha Se visão, você é um pretexto só. Porque Não, o principal é a sanção, censura e perseguição, inclusive econômica das empresas e dos cidadãos Você acha, americanos. mas você acha que isso é por causa das Big Techs? Das Big Techs e outras coisas. Por exemplo, vocês lembram o que aconteceu com a Starlink? A Starlink tem Sim, o Elon sim. Musk como sócio e ele também é dono do X Twitter. Beleza, não é o mesmo grupo econômico. A única coisa, a relação que eles têm é que um dos sócios, que não é o único, é sócio das duas empresas. Cara, o Moraes simplesmente foi lá e bloqueou o dinheiro da Starlink. Da Starlink para pagar Para o... pagar a multa, que já é ilegal e inconstitucional, do Twitter. Você acha que o Trump, porque os Estados Unidos já não gosta da ideia, no geral, o Trump ia ficar olhando isso, e isso que ele brigou com o Elon Musk, imagina se não tivesse brigado. E tem o Rumble Então, também. o Rumble, que o cara é muito ativo também, então do- aí você pega o Rodrigo Constantino, que é cidadão americano, o cara é tão psico que tá querendo que ele não fale nem nas plataformas nos Estados Unidos. E fica dando ordem ilegal para que plataformas sediadas nos Estados Unidos cumpram ordens que mesmo no Brasil já seriam ilegais. É uma completa loucura. Então, mas isso é um Sim, pois é. absurdo, né? Porque não faz sentido isso. Nenhum sentido. Mas o que o Brasil passa não faz o menor sentido. Exceto se você é um tirano. Que coisa, hein? Loucura, meu, que ponto que chega. Eu quero ver agora para voltar para trás. Então. Hein, Esse é o gente? ponto. Nossa audiência, hoje uma grande audiência aqui, ó. Você tem fã, hein, Renata? Eu Uma tenho. gosta. Nossa Você audiência sabe que aqui ela se posiciona muito no bem na rede top social, da audiência. né, meu? Porque então, mas eu quero saber o que será que vai acontecer com... Porque agora tem um impasse. Porque para os Estados Unidos isso aí não é nada, né? Fazer isso para os Estados Unidos... Uma canetada. Não, ontem a gente falou aqui, o Mota, tá lá nos Estados Unidos, falou que lá ninguém fala. Isso não é assunto nos Estados Unidos. Não? Não, Como não? ninguém fala. Não, assim, o único local que principalmente esse assunto é corrente é na Flórida. Porque você tem a Maria Elvira Salazar, que é uma deputada pica. Posso falar essa palavra aqui? Pode Não é? falar. Já foi, você amigo. quiser. Já falei. Pode falar. É uma deputada foda, assim. Inclusive, ela tá fazendo um projeto de lei bipartidário para tentar legalizar imigrantes que estão sem documento, mas que são pessoas bacanas, que nunca tiveram nenhum envolvimento com crimes. Então, eu gosto bastante dela. E ela foi aquela deputada que segurou a foto do Alexandre de Moraes na tribuna. Vocês já viram Salazar? esse- E ela tá pedindo sanções pro Alexandre de Moraes já há bastante tempo. Então, na Flórida, como tem bastante público brasileiro, tem pessoas envolvidas, o Marco Rubio também é bem próximo dela, então se fala mais. Mas no resto dos Estados Unidos, o Brasil é tipo, Bom, Renatinha, você citou duas coisas aqui. Big Techs, que a gente falou também, e essa relação do Donald Trump, que ele já ia taxar de qualquer jeito na sua visão também, né? Tinha uma relação. E a parte ideológica? E os discursos que foram feitos pelo Lula ao longo dessa eu acho que isso jornada? impacta. Você acha que impactou? Sim. Porque tem história do petróleo também, que a gente compra lá, vende pra Rússia também. O que você acha? Eu isso acho que tem uma impacta. relação. Tem um senador americano, você deve ter acompanhado Sim. também, que hoje ele se posicionou, né? Ontem, me parece. Qual que foi o Não, senador? foi semana passada. Foi semana passada? Qual foi? Tem um vídeo dele, Sabe o depois a nome? gente pode até mostrar. Eu não sei o nome do senador, mas ele fala da relação da gente comprar o petróleo, né? Vender petróleo pra Rússia. Pra Não, Rússia. isso foi a OTAN, não foi? Não, tem um vídeo, Nos depois Estados o Bernardo pode colocar. Americano? Tem. Não, então, eu acho que isso tem a Lindsey ver… Graham. o Exatamente. Graham. Então, tem esse impacto, sim. O Brasil se alinhou com ditaduras, mandaram Geraldo Alckmin, o doutor Geraldo, que vergonha. Foi lá fica do lado de… Aliás, acho que não tem mais nenhum vivo, só o Geraldão. Não, só a sobrou maioria ele. era terrorista mesmo. Porque ele ficou sentado ali naquela filinha, não sobrou mais ninguém, só sobrou ele. Give President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer. And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move.
He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get... Tá bom, já foi. Tá bom. Tira esse cara chato. Texano. Então, mas eu acho que isso tem a ver… Pô, o Lula falou que o Trump era nazismo contra a cara antes da eleição. Aí se alinhou com o Irã, mandou o Geraldo Alckmin lá, deixou o barco iraniano atracar no porto do Rio de Janeiro no começo do mandato dele. Sim. Então tem um monte de Criar outras uma coisas moeda do BRICS. que foi ideia do Lula, e é engraçado que agora tá todo mundo, os BRICS, né? Tá todo Quem foi mundo que tirando. criou? Foi o Brasil, foi o Lula, não tem nada a ver com isso. Até a Rússia falou que é nosso negócio. Foi. Então, eu acho que isso tá dentro do contexto. Aí, óbvio que ele vai citar o Bolsonaro, porque sim, ele está passando por um julgamento político e as ações contra ele, da tornozeleira, etc, etc. A gente sabe que é ilegal e inconstitucional, mas isso ninguém mais liga. Agora, os jornais começaram a falar, ai, nossa, que censura, que a gente não pode entrevistar. Sim, porque agora chegou neles, né? Eles acharam que, como você disse, censura não tem ombro. E Então, chegou neles e vai continuar chegando. Então, esse contexto todo, eu acho sim que impacta. Se você pegar lá a jornalzada hoje tá tudo falando isso, ó. Moraes precisa prestar esclarecimento, Moraes abre margem para leitura dúbia de censura. 6 anos depois do inquérito Decisão ilegal. compromete liberdade de imprensa, proibir entrevista é indevido e inoportuno. Tudo jornal aí, Indevido tudo e inoportuno. Tem Ai, que palavra mais Alexandre fofinha. Moraes, não sei o quê, censura de Moraes, Folha, todos. Mas você viu que no... no Estadão eles falaram isso e falaram o seguinte no finalzinho: ah, isso aqui é censura prévia e tal, isso não é legal pra democracia, blá blá blá. E na manchete dizendo isso ajuda a narrativa vitimista dos bolsonaristas. Então eles não conseguem nem falar que o que está acontecendo é errado, não é democrático, é censura, é ilegal, é inconstitucional, sem falar que o bolsonarismo se vitimiza por coisas que já estão sendo denunciadas. E aí as pessoas falam, mas o problema é o bolsonarismo? A questão é, o que é certo ou errado, é certo e errado, independente de quem. Claro. Então, se você se baseia de falar, ah, isso aqui tá certo e porque tá sendo ruim para um desafeto político teu, você não tem coerência nenhuma, você não tem princípio e valor nenhum, e uma hora vai chegar em você. Isso tenho certeza. E a justiça é a justiça, né? A gente tem que confiar na justiça. Claro, né? a gente tem que confiar na justiça. Que a gente... Lógico. De ser imparcial. É claro. E a lei óbvio. valer para todos, de fato, né? Sim. Pois não. Já que a gente tava falando, eu sigo a Renata nas redes e você falou de Bitcoin. Bitcoin? Bitcoin. Qual que é Criptomoedas. para comprar Bitcoin nessa crise toda? Como é que é esse lance? Então, eu gosto muito do racional do Bitcoin, e aí tem duas maneiras de você fazer isso. Então, quando eu falo com meus clientes, é assim: se você vai pro lado de comprar o Bitcoin para ter eles as próprias chaves e fazer a sua própria custódia, né, numa wallet, numa carteira quente ou fria, você tem aquelas chaves que são 12 palavras que, se você perder, você perdeu o dinheiro. E a maior parte dos meus clientes que vêm do mercado tradicional, eu falo de family office, né, clientes acima de 10 milhões de reais, não é esse tipo de cliente. Então a gente acaba usando o mercado tradicional, por exemplo, um ETF ou um ETP, para replicar a rentabilidade do Bitcoin ou de outra criptomoeda. Uma corretora também que pode. E sim, mas é legal para quem tá me ouvindo aqui estudar sobre isso, porque eu não vou recomendar, olha, todo mundo compre, etc. Estuda sobre o que é, entende o racional, vê qual é o percentual que você pode comprar e qual mercado faz mais sentido para você. Se você só quer a rentabilidade do ativo, ou se você quer algo fora do mercado tradicional, em que você não tenha a mesma capacidade de interferência estatal, por exemplo. Porque o mercado tradicional, ele tá disposto ali para uma execução, uma penhora, etc. No caso do Bitcoin, que você tem ali, muito embora tenha alguns casos que eles já conseguiram fazer confiscos, né? Ele não é exatamente perfeito. Mas eu recomendo que as pessoas estudem, porque eu gosto bastante do racional para o longo prazo, principalmente. Aproveitando sua rede social também, que eu sigo, curto algumas fotos. Nós queremos ganhar dinheiro fácil. Isso, sem fazer Não é nada. Você não comigo. venha com esse negócio, essa coisa complicada. Não é aí, comigo. Criptomoeda não é uma coisa e não sei o complicada. quê. Mas você Nosso pode ser meu negócio aqui cliente, é Emílio, ganhar. aí eu Não, faço tem você ganhar perfil. dinheiro, Não, você não, só me nós fala, tem ó, perfil, não mas precisa de investir tanto. Nós queremos cachê fácil. Dinheirinho fácil, sem trabalhar. Sem sair de casa. Do jeito que o canhoteiro gosta. Ai, Queremos não é uma comigo, bolsinha. Emílio. Aí não rola. Uma bolsinha caindo, um dinheirinho caindo fácil. Um benefício Aí sim. social. Um benefício Uma gostoso. isenção de imposto. Um vale São Trump. várias isenções. Mas é só vir com o bonezinho do MST que Não é? vai É isso rolar que nós uma queremos. boquinha. Rola uma boquinha, eu acho. Eu quero ver como é que nós vamos sair dessa, viu? Porque diz que agora o Lula cortou o Bolsa Família, né? Diz que ele cortou aí, não sei quanto, cortou. Mas daí vai dar gás porque e vai tá devendo tira- muito. Não é porque é muita bolsa.
muita bolsa. Você tá falando cortou porque eu vi uma notícia que, na verdade, teve 1 milhão de pessoas, eu acho que esse é o número, que saíram 855 porque subiram mil. a renda, né? E eles estão falando bastante sobre isso. 855 Eles estão rapelando. Foi ele que cortou. Eles- eu não vi direito a notícia. Eles Alguém estão rapelando, prosperou. o próprio IOF para rapelar, ele rapelou tudo. Total. Até as moedas lá do Laguinho.